E aí, muitas pessoas fizeram a listinha, foi muito bom, que eu pude preparar uma aula bem legal para vocês, com bastante foto, mapa de área de ocorrência, som, e também vou falar, claro, né, como que a observação de aves pode transformar a vida de vocês de várias maneiras, assim como transformou a minha também, né? A minha transformou muito. Mas Então, essa lista... a lista não precisa, a lista, gente, não precisava ser feita através do eBird. Aliás, nem era para fazer usando o eBird, porque o eBird ele é para a gente fazer lista colocando o que a gente consegue identificar na nossa região, né? Agora, assim, claro que você não vai conseguir ver todas as espécies assim de bate-pronto, né? Ah, já vi logo as 30 que tem. Por exemplo, então, nesse caso aí, a gente pode fazer na caderneta. Isso, Anotar. Você poderia anotar, né? Que nem eu ensinei ontem, de dar uma olhada, por exemplo, lá nas espécies que tem no seu município, e aí daquelas que tem no município, você escolhe aquelas que você já ouviu falar, ou que você conhece visualmente, que você já viu, entendeu? Era para você passar o olho nas espécies que tem lá, por exemplo, no Equiaves, no seu município, e aí você fala, essa daqui, então vou anotar essa daqui também eu conheço, Ótimo. entendeu? Aliás, eu vou fazer dessa maneira para começar. Então, Tá? essa daí é uma boa maneira para quem, assim, né, se teve mais dificuldade com as ferramentas, porque eu sei, gente, é muita coisa de uma vez, né? Então, a gente tem que ir mesmo que seja devagar, mas sem parar, né? Eu sou muito adepta dessa maneira de pensar e de agir, né? Tipo, sem pressa, mas sem pausa. Até por isso que o meu curso chama Rotina Passarinheira. Tudo que a gente inclui na nossa rotina, a gente acaba ficando muito bom. Tudo que a gente fica bom, a gente passa a gostar muito. E são coisas que só fazem bem, né, para vocês, para a gente. Então é isso, bons hábitos na nossa vida. E aí, Fê, Marie, Isabel, muito bom ter vocês aqui, que bom que vocês chegaram. Olha a turminha aqui, hein? A turminha que veio ontem está aqui em peso, muito bom. Bom, gente, eu acho que deu 4h15, né? Já tá bom para a gente começar. Bom, turma, então esse daqui é o nosso segundo dia do desafio 30 mais aves identificadas. E o tema de hoje é como observar aves por conta própria transforma você. E claro, hoje também eu vou mostrar para vocês um compilado das espécies que vocês me mandaram da primeira parte do desafio. Lembra? Ontem eu falei bastante com vocês a respeito dos critérios para a gente praticar a identificação moderna de aves, aquela que é baseada no diagnóstico, aquela que a gente soma várias variáveis, várias pistas para chegar numa conclusão, e essa conclusão é a identificação da espécie. E como nós temos 4 variáveis principais, local, data, ambiente e comportamento, e não era possível a gente abordar todas em uma aula, eu preferi focar na principal, que é local, e que também tem várias questões bastante contraintuitivas. Então, eu peguei firme, peguei fundo nessa primeira variável local, para que vocês conseguissem fazer uma primeira lista base, ainda que rudimentar, gente. Depois, no meu curso mesmo, a gente faz uma lista bem legal mesmo. A gente faz uma lista baseada nos hotspots e a gente faz uma lista que ela é compartilhada comigo. É um negócio bem bacana. E aí dá para a gente ir acompanhando as espécies que a pessoa vai... Bom, turma, então esse daqui é o nosso segundo dia do desafio 30 mais aves identificadas. E o tema de hoje é como observar aves por conta própria transforma você. E claro, hoje também
eu vou mostrar para vocês um compilado das espécies que vocês me mandaram da primeira parte do desafio. Lembra? Ontem eu falei bastante com vocês a respeito dos critérios para a gente praticar a identificação moderna de aves, aquela que é baseada no diagnóstico, aquela que a gente soma várias variáveis, várias pistas para chegar numa conclusão, e essa conclusão é a identificação da espécie. E como nós temos 4 variáveis principais, local, data, ambiente e comportamento, e não era possível a gente abordar todas em uma aula, eu preferi focar na principal, que é local, e que também tem várias questões bastante contraintuitivas. Então, eu peguei firme, peguei fundo nessa primeira variável local para que vocês conseguissem fazer uma primeira lista base, ainda que rudimentar, gente. Depois, no meu curso mesmo, a gente faz uma lista bem legal mesmo. A gente faz uma lista baseada nos hotspots e a gente faz uma lista que ela é compartilhada comigo. É um negócio bem bacana. E aí dá para a gente ir acompanhando as espécies que a pessoa vai passando a conseguir identificar. Então, dá para a gente meio que metrificar essa evolução toda, tá? Bom, hoje nós vamos falar, então, sobre outras questões. As questões o quê? Que motivam a gente. O que motiva a gente? As nossas metas, os nossos objetivos e também o que a atividade pode trazer de bom para a gente. Então, vamos começar? Como que a observação de aves, como que observar aves por conta própria pode transformar você? E eu posso afirmar para vocês com toda certeza que só vai trazer muita coisa boa para você e para sua família também. Então, eu vou começar, gente, dando para vocês um cenário do Brasil. Bom, gente, eu peguei esse mapinha aqui e eu mesma aqui fiz questão de colocar os países nesse mapa, colorir aqui, porque eu quero que vocês tenham essa visão e eu quero que vocês saiam daqui com uma verdade na mente de vocês. O Brasil é o país dos passarinhos. A gente tem tudo para valorizar e para praticar observação de aves, e a gente tem tudo para ser o melhor, gente. Mas eu vou mostrar para vocês algumas realidades bem tristes, assim, do nosso país que acontece aqui, e eu acredito muito no potencial da observação de aves para mudar essa realidade, ainda que aos poucos, eu acredito, gente. Eu acredito naquele 1% que a gente pode melhorar nos dias, e esses 1% de cada dia, no fim de um ano, pode melhorar aí 365%, não é? Então, essa é a minha filosofia. Bom, e falando então de cenário, gente, olha só, eu coloquei nesse mapa mundi os 10 países que têm a maior diversidade de espécies de aves no mundo. Então, notem uma coisa que salta aos olhos. Olha a riqueza da América do Sul, gente. A gente tem uma riqueza gigantesca em relação a todo o restante do mundo. Agora, vocês vão ver que, apesar de a gente ter essa riqueza tão exuberante, nós não somos o país com maior volume, maior quantidade de observadores. E é isso que eu quero mudar. Eu quero ser eu já considero que eu sou, né? Uma das pessoas que encabeça esse movimento de realmente trazer cada vez mais pessoas para observar aves e observar por conta própria, porque é isso que eu acredito. A pessoa que observa aves por conta própria, ela vai observar com os guias, ela vai viajar pelo Brasil, ela vai fazer muita coisa e ela vai trazer mais pessoas para a atividade, ela vai ser uma sementinha. Então tá aqui, gente. A Colômbia é o país do mundo que tem maior diversidade de espécies, tá aqui em verdinho. Depois vem o Peru aqui em azul escuro. Olha, gente, notem o tamanho do território em relação ao nosso.
nós somos o terceiro país com maior diversidade de espécies, né? Mas nosso território é bem maior. Depois vem, em quarto lugar, a Indonésia, tem uma enorme diversidade. O Equador, olha o tamanho do Equador, gente, tem uma diversidade gigantesca, está em quinto lugar. Depois, a Bolívia, aqui na América do Sul, a Venezuela também, aqui na América do Sul, China, que tem um grande território também, Índia e Congo. Então, gente, nós temos tudo para dar muito certo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Apesar da gente ter tudo para dar tudo certo, muito certo, a gente tem aqui algumas métricas bem desfavoráveis. O Brasil, gente, é o segundo país do mundo que tem a maior quantidade de espécies ameaçadas. Por que isso acontece, gente? Principalmente por conta da destruição de um bioma, que é justamente o bioma onde eu moro, o bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do mundo. E quando um bioma é ameaçado, ele carrega essa ameaça para as espécies também, porque as espécies sem casa, como que elas vão prosperar? Como que elas vão se reproduzir se elas têm o habitat delas tão pequeno, tão reduzido, tão judiado, né? Então, não tem como. Então, tá aqui, o Brasil tem o segundo lugar, o primeiro lugar vai para a Indonésia, depois nós temos aqui no terceiro lugar a Colômbia, porque também é o país do mundo com maior diversidade de espécies, então eles têm também muitas espécies ameaçadas. Depois o Peru com 108 e o Equador com 99. Você vê que os países que têm maior quantidade de espécies também são muito, muito bem ranqueados ou mal ranqueados em relação a espécies ameaçadas. Mas a gente deveria mudar essa realidade aqui, né, gente? É muito triste ter esse segundo lugar. E olha aqui a nossa responsabilidade em relação às espécies que moram no nosso país. Nosso país, gente, tem 253 espécies endêmicas. Na verdade, segundo a nossa lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, esse número é até maior, tá, gente? Quase 300 espécies endêmicas. Mas aqui eles usam uma métrica um pouquinho diferente, a maneira de organizar as aves, a taxonomia é um pouquinho diferente, então eu coloquei esse número porque para ficar medindo de maneira igualitária com os outros países. Então, aí o primeiro país do mundo com a maior quantidade de endêmicas, que são aquelas espécies que só tem nesse país, seria a Indonésia, porque vocês viram, né, um conjunto de ilhas lá, então eles têm mesmo muitas espécies que só tem lá. Porque, gente, aí o isolamento geográfico é um dos fatores que maximiza muito a chance de ocorrer o que é a especiação, que é a formação, criação, geração de novas espécies, tá? Então, em terceiro lugar está o Peru, com 138 endêmicas, depois a Colômbia em quarto e o Equador em quinto. Legal, né, gente? Se vocês quiserem conferir esses dados, está nesse site aqui da BirdLife International. Aqui, gente, o que eu fiz? Eu atualizei esses dados para mostrar uma coisa para vocês. As espécies observadas aqui no Brasil, nós temos 1.971 espécies no Brasil, mas nem todas foram observadas lá pela plataforma eBird, tá? E nos Estados Unidos, olha só, 1.147, olha como a diversidade de espécies dos Estados Unidos é menor em relação à nossa. A gente tem uma riqueza muito, muito maior. Mas olha essa discrepância, gente. Quantidade de listas completas feitas no eBird, que eu apresentei para vocês ontem, no Brasil, 616 mil. Nos Estados Unidos, 54 milhões, quase 55 milhões de listas completas. Eles são muito mais ativos. Claro, a plataforma é deles, mas também não é só isso. O pessoal aqui no Brasil costuma ter um pouco de preconceito em relação à plataforma. Um, porque a plataforma não é brasileira, e outro, porque julga que é mais difícil de mexer. E eu concordo que realmente é mais difícil de mexer, mas, gente,
É extremamente legal, poderosa essa ferramenta. Para quem conhece, não larga nunca mais. Vocês podem falar com quem usa, que vocês vão ver que a adesão é geral. E os eBirders, quantos usuários da plataforma? Olha só, no Brasil nós temos hoje 12.600, mas lá nos Estados Unidos 642 mil. Olha, gente, que absurdo. Aqui nós temos 27 estados, nos Estados Unidos são 51, e hotspots, que são aqueles pontinhos que centralizam, que compilam as listas. Nós temos 10.900, e lá nos Estados Unidos são 138.515. Nós temos aí menos de 10%, então, do que eles têm, mesmo tendo um território grande também, né? Mas, gente, a gente não pode olhar só puramente os números de hoje. A gente tem que comparar com os números, por exemplo, de quase um ano atrás, um ano e meio atrás, olha só, quase 2 anos mesmo atrás. Eu tinha feito essa mesma pesquisa, gente, no finalzinho de setembro de 2021, 2 anos mesmo. E olha só, o Brasil tinha praticamente a mesma quantidade de espécies observadas, os Estados Unidos aumentaram, na verdade, para esse ano, eles até diminuíram um pouco a quantidade, nós aumentamos um pouco. Listas completas, nós tínhamos 326 mil, hoje nós temos, 616, mais do que dobrou, né, gente? Dobrou a quantidade. E os Estados Unidos aumentou um pouco, mas imagina, nem chegou perto de dobrar. Isso aqui mostra esse aumento exponencial da quantidade de observadores de aves. Imagina, gente, em 2 anos, dobrar a quantidade de listas completas que as pessoas têm feito e enviado para o eBird, isso é muito, muito representativo. E a quantidade de observadores, de eBirders, usuários da plataforma, eram 8 mil, mais ou menos. Olha, hoje nós estamos com 12 mil. Então, gente, um aumento também, agora não dobrou, mas aumentou em mais ou menos aí 50%. E os Estados Unidos aumentou um pouco, mas cerca aí de 20% só. Aqui os estados, né, continua a mesma coisa, e os hotspots eram 8 mil no Brasil, agora nós temos 10 mil, quase 11 mil. E os Estados Unidos, na verdade, eles aumentaram um pouquinho só, né, menos de 10%. Então, eu quero mostrar aqui para vocês essa questão do nosso cenário, do potencial que a gente tem, por que a gente tem esse potencial, por conta da nossa diversidade, da nossa riqueza, por que a gente tem que praticar isso, porque nós temos muitas espécies ameaçadas e muitas espécies endêmicas, e eu quero que vocês tenham essa consciência da nossa... do nosso potencial e desse movimento, desse crescimento que a gente pode ver, que a gente pode traquear, rastrear a olhos vistos, né? E, gente, esse aumento não foi somente no eBird, esse aumento também teve no Wikiaves, que foi um site que eu mostrei para vocês ontem, inclusive eu mandei o resuminho da aula de ontem para vocês. Quem ainda não baixou, é só escolher a opção lá que quer baixar, que vai estar disponível para todos vocês. Aliás, para eu não esquecer, já vou falar a senha de hoje. Para amanhã vai ter senha, hein? A senha de hoje, senha secreta, é pipoca. Até falei muito cedo, né, gente? Porque tem gente que só viu esse pedacinho, mas tudo bem. Tá valendo. Então, gente, o Wikiaves também foi reportado um aumento aí de 49% depois da pandemia, Observação de aves cresce no Brasil, aponta site especializado. E esse site é o próprio Wikiaves mesmo. Lá no Wikiaves, eles conseguiram medir esse aumento, e foi um aumento mesmo de cerca de 50%. E esse aumento, gente, tem a ver com a maior quantidade de pessoas interessadas mesmo em praticar a ciência cidadã, essa ciência que nós mesmos, ou vocês mesmos, podem fazer, podem praticar. E tudo isso também, gente, teve muito a ver com a pandemia. Eu vou explicar para vocês as razões disso. E falando de ciência cidadã, gente, eu trouxe esse trabalho aqui, que na verdade é a nossa lista
comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, que é justamente aquela lista da CBRO. Gente, nessa lista aqui, ela é uma lista comentada, então ela tem vários textos, e lá no texto eles enfatizam justamente o poder que os cidadãos cientistas e a ajuda que essas pessoas elas dão para que nós possamos aumentar a quantidade de espécies que existem no Brasil, que são permitidas aqui no nosso país. Tá? Então, várias espécies que entraram para essa lista aqui, para a lista nova, elas foram percebidas por cidadãos cientistas. Muitas vezes, pessoas que nem tinham muita... não tinham muita... Espera que tentaram abrir a porta aqui, me desconcentrei. Que não tinham muita habilidade com observação de aves, eram pessoas iniciantes, eram observadores amadores como vocês. Eu trouxe aqui um exemplo que para mim é muito, muito, muito representativo também, um exemplo que eu gosto demais, porque não é à toa. Quando eu fiz a minha primeira turma de alunos, no começo do ano mesmo, de 2021, uma aluna minha me perguntou, assim que ela entrou no curso, qual seria essa espécie? Ela me mandou a foto. E eu também não consegui identificar para ela, até porque, assim, eu não tenho muita habilidade com aves que são de praia, porque eu moro num lugar, né, gente, em Minas Gerais, que não tem nenhum acesso à praia, eu vou muito raramente. E eu falei, olha, não sei, pode ser um jovem. E, na verdade, essa espécie aqui, gente, era uma espécie que ninguém encontrava ela para colocar no Iquiaves, porque não tinha. É uma espécie que entrou para a lista do comitê somente em 2021, quando a lista foi lançada, porque ela não tinha registro no Brasil. E ela, a Clarice, essa minha aluna da primeira turma, ela tirou essa foto aqui com um celular, gente, na praia, com o celular dela. Inclusive, está escrito aqui, ó, câmera, iPhone 7 Plus, olha só. Ela tirou essa foto com o celular e ela não conseguia postar porque não tinha esse registro no Brasil. Isso aqui, gente, eu acho muito icônico para mostrar para vocês que qualquer pessoa, mesmo não tendo muita experiência, pode fazer um registro raro e mesmo sem equipamento, né, que é apropriado. Tem muita gente que fala para mim, Melissa, mas eu não posso observar passarinho, não tenho condição, porque eu não tenho uma máquina XPTO, aquelas que parecem uma bazuca, e aí então eu não posso. Gente, isso daí é crença limitante, para com isso. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, para com isso que até com celular é possível tirar foto de uma espécie que não tinha nem registro no país. Bom, então, quais seriam esses benefícios, gente? Os maiores benefícios vocês conhecem, e eu sei que vocês conhecem, porque vocês me responderam lá no questionário que eu mandei para vocês. Relaxamento, conexão com a natureza, paz interior, funciona como uma meditação, aumenta o nosso foco. Então, a gente sabe, né, quais são os benefícios. Mas algumas coisas, alguns trabalhos publicados, eles meio que embasam melhor essas informações que a gente tem, esse sentimento que a gente tem meio de orelhada, né? Que durante a pandemia, por exemplo, houve um relevante aumento dos transtornos mentais, transtornos como déficit de atenção, ansiedade e até depressão. E uma das indicações foi mesmo incentivar a prática de atividade física, de meditação de forma regular, de conexão com a natureza, de ir para a natureza. Então, assim, muitas pessoas ficaram presas, muitas pessoas elas ficaram com medo de sair na rua, de sair numa praça, os parques ficaram fechados. Então, realmente, existe uma relação, uma ligação entre esses fatos. A questão das pessoas não estarem visitando áreas naturais e delas estarem tendo realmente problemas mentais, problemas de saúde em relação a essa privação de natureza, na verdade. E falando de privação de natureza, gente, existem estudos estudiosos que publicam e publicaram livros que
também fazem essa relação de transtornos mentais, como ansiedade, depressão, relacionados com déficit de natureza. Então, esse daqui é um autor de vários livros que trata com profundidade dessa relação entre a falta de conexão com a natureza com transtornos mentais, e ele publicou esse livro, A Última Criança na Floresta, em The Woods, e os princípios da natureza. Então, nesses livros aqui, ele faz essa correlação entre essa falta de natureza, que tem acontecido muito na vida das pessoas, principalmente nos grandes centros, nas grandes cidades. Então, principalmente nas grandes cidades, até acaba sendo mais importante ainda essa reconexão e a prática da observação de aves de forma regular, de forma rotineira. E para a gente fazer isso de forma rotineira, não tem jeito, a gente tem que saber fazer por conta própria, porque não tem como a gente fazer de outra maneira para ser uma atividade regular. Relaxamento, conexão, terapia. Quando a gente está observando aves, a gente realmente fica focado naquele momento presente e a gente está tão assim, conectado com a natureza, a gente está tão presente para o nosso momento, que a gente tem que estar prestando atenção nas aves que vocalizam, nas aves que se movimentam, para a gente conseguir fazer a identificação, que já não é bolinho, não é negócio fácil. Então, é por isso que a atividade de observação de aves é tão perfeita e tem tanto essa relação com foco, concentração e terapia. E tem outros muitos benefícios, gente. A gente vai se conectar com pessoas novas, com pessoas diferentes, a gente vai passear muito mais, viajar muito mais, vai ter um foco muito maior, porque a gente tem que estar muito concentrado para praticar a observação de aves. E isso tem tudo a ver, gente, com saúde integral, com aquela questão da gente estar bem, a gente está fazendo exercícios, a gente está deixando nossa mente ativa e está com o nosso corpo equilibrado, com o nosso corpo pronto para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia, os nossos problemas, que todos nós temos muitos, não é verdade? Então, conecte com a natureza, pois se você sente desânimo, irritabilidade, é possível que você esteja sofrendo de transtorno de déficit de natureza. Essa é uma frase do autor que eu mostrei para vocês, Richard Louv. E preserve, pois se você é uma daquelas pessoas que, como eu, fica deprimido ou deprimida com a destruição das matas, com as queimadas, então saiba que, ao observar as aves, você gera dados valiosos para a conservação das aves e dos seus ambientes e gera também resultados valiosos para a sua saúde, para você. Você conhece um mundo paralelo, repleto de descobertas nos comportamentos, descobertas de espécies que você nunca tinha visto. Eu acho muito legal que, praticando observação de aves, a gente faz meio que uma higiene mental. As aves, elas passam a ocupar grande espaço mental. É como se a gente estivesse naquela fase, não sei se vocês já passaram por essa fase, de quando a gente tem criança pequena, que a gente está o tempo todo com pensamentos inocentes, com pensamentos que remetem à nossa infância, que remetem a coisas simples, a coisas gostosas, que dão sensações para a gente de prazer. Eu tenho muito essa sensação quando eu estou observando aves, porque as aves, elas são seres, como diz meu filho, inofensivos, são inocentes e são inofensivos. E a gente traz para a gente carrega esses sentimentos quando a gente está
observando as aves, quando a gente está vendo cada detalhezinho, no jeitinho deles se mexerem, na bondade deles em alimentar os seus filhotinhos, de construir um ninho, de tudo, né, gente? Tudo que a gente vê de bonito, de colorido, acaba enfeitando os nossos pensamentos. E isso traz para a gente alegria, funciona como meditação, essa conexão tão intensa, não só com a natureza, mas com esses seres tão incríveis pelos quais eu sou tão apaixonada, que são as aves. E também tem uma outra coisa importante, que quando a gente está observando aves, muitas vezes a gente vai sim, vai para o campo, a gente vai caminhar um pouquinho, seja na rua, seja nos parques, seja numa expedição, né? A gente vai caminhar, então a gente vai se exercitar, isso é super importante para a gente também, praticar atividade física. Eu pratico regularmente, e é por questão mesmo de qualidade de vida, me faz bem, me sinto bem. E uma outra vantagem, gente, que eu acho essa daqui muito, muito incrível, muito maravilhosa, que é de renovar as amizades, conhecer pessoas que estão como você, pessoas que são parecidas com você, que têm tudo a ver com você. Gente, amigos são riquezas na nossa vida. Então, quando a gente tem amigos, pessoas parecidas com quem a gente pode passear, a gente pode contar, a gente tem riquezas, a gente se torna mais rico. E isso aumenta também de forma significativa a qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, isso daqui de observar aves, gente, também é uma importante fonte de renda para a comunidade ao apoiar o turismo regional. Toda vez que vocês viajam, vocês estão apoiando o turismo regional, vocês estão se alimentando num lugar diferente, às vezes numa cidade pequena, consumindo um queijo diferente, especial, artesanal, um vinho, um azeite, uma comida. Vocês estão também ajudando a economia local das cidades turísticas. E não só isso, isso pode também ser uma fonte de renda para você. Você que tem vontade de ser um guia de observação de aves, isso aqui também é para você. Você vai ter um conhecimento base, fundamental para você saber, para você entender o que você está fazendo e como que você pode conduzir os grupos para praticar observação de aves na sua pousada, no seu local de eventos, às vezes um clube, às vezes um hotel. Todos esses locais têm um potencial enorme para receber observadores de aves, e observadores de aves, gente, são um público muito diferenciado, porque são pessoas que têm uma visão diferenciada, têm uma visão gentil em relação ao nosso ambiente, são pessoas que normalmente não gostam de poluição sonora, todo tipo de mau comportamento, de jogar lixo, de ser mal educado. Todas essas pessoas acabam não se encaixando no perfil de observadores de aves. Vocês sabem disso, né? Então, é muito disso, né? Aqui sou eu, numa observação de aves, numa passarinhada lá em Delfim Moreira, com amigas minhas, amigas queridas. Esse daqui é um surucuá variado. Esse aqui é um amigo meu, é o César Caleiro, da primeira turma de alunos. Meu filho aqui, quando ele ainda tinha cara de bebê, agora já tem cara de rapaz. Então, gente, só coisa boa, as oportunidades que essa atividade pode trazer para você, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a listinha de espécies que vocês me mandaram. E aí, gente, eu preparei uma aula super completa, super especial aqui sobre as espécies que vocês me mandaram, tá? E aí, gente, claro que eu tive que fazer um compiladão dessas espécies para colocar as mais relevantes. Deu a minha lista, né, para fazer um compiladão aí que pudesse atender bem vocês, deu quase 100 espécies. E então, vamos lá, vocês conhecerem elas
pelo visual e pelo canto, e isso daqui eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais nessa tarefa aí de reconhecer as aves aí da região de vocês. Essa aqui é a risadinha, também tem, ó, quase todo o país, e o canto dela tem a ver com o nome dela, porque é uma risadinha mesmo. Pouca gente percebe a presença desse passarinho pequenininho, mas o canto dela é bem característico, vocês podem reconhecer pelo canto agora que vocês conhecem. Essa daqui também é outra discretinha, que é a guaracava de barriga amarela. Eu nem vou ficar falando, ó, tem em quase todo o Brasil, porque praticamente todas as espécies dessa apresentação tem essa característica, tem em quase todo o Brasil. E muitas delas, gente, vocês vão ver, vocês vão perceber que quando a gente consegue meio que decorar os cantos dela, conhece os cantos delas, a gente consegue perceber a presença delas, a gente consegue identificar. Então, essa é a guaracava de barriga amarela, tem a barriga amareladinha. Esse daqui é o gibão de couro, um passarinho que vive perto das casas das pessoas, muitas vezes, às vezes também nas matas, mas é um passarinho que tem esse cantinho. Ele é bem aparecido, assim. Não é de ficar escondido, não. Ele é até meio que agressivo, sabe? Essa daqui apareceu em muitas das listas. É uma espécie, gente, que é muito fácil de vocês verem e de identificarem também, porque ela tem esse padrãozinho branquinho, normalmente fica perto de locais com água, como esse daqui, lá perto do rio. E então, essa daqui, a maioria de vocês já consegue identificar, nem precisa conhecer tão bem o canto dela, porque ela é aparecidinha. E ela canta e faz um display, né? Esse daqui é outro aparecidinho. Esse aqui é o suriri cavaleiro. E ele emite esse sonzinho que parece que ele fala suriri, mas o cavaleiro é importante porque é uma espécie muito associada a cavalos. Quando eu quero colocar mais um bichinho na lista e tem um cavalo por perto, eu procuro me aproximar, porque normalmente tem um suriri cavaleiro perto dos cavalos aqui na região. Esse daqui, gente, eu chamo de solucinho. Esse aqui é o bem-te-vi rasado. É uma espécie do porte do bem-te-vi. Ele tem essa vocalização, parece um solucinho. E uma característica importante dele é que ele é migratório. Então, nessa época, ele está aqui na minha região. Mas, no meio do ano, por exemplo, não tem nenhum aqui. Esse aqui, outro migratório. Notem que o canto dele, ele fala o nome dele, suriri, suriri, suriri. E é uma espécie migratória também aqui na minha região, e é migratória em grande parte do Sudeste. Essa aqui também é outra espécie migratória que está bastante presente aqui na minha região nessa época, que é a tesourinha. Muito provavelmente também está aí na região de vocês. Gente, prestem bastante atenção nos mapas de ocorrência, tá? Que vocês vão ver esse padrão das espécies que eu escolhi e que eu peguei na lista de vocês, para vocês verem que são realmente espécies que podem mesmo estar muito perto de vocês. Aqui, um outro passarinho que normalmente as pessoas não percebem a presença, chama peitica.
E ela é muito, muito discretinha e tem esse canto também bastante discretinho. Lembra até o canto de um tizil, né? Um pouquinho. Então, é um passarinho para você que já está um pouquinho mais acostumado com muitas espécies. Essa daqui é uma espécie para você procurar se você não conhece. E procurar nessa época se você mora aí no Sudeste, Sul do Brasil. Ah, sanhaço cinzento. Agora nós estamos entrando em outra família. O sanhaço cinzento, gente, é muito comum no Sul, no Sudeste, Minas Gerais, Nordeste, e é uma espécie muito presente, muito aparecidinha. Quase todos vocês já perceberam a presença dele aí na região de vocês. Outro sanhaço, sanhaço do coqueiro. Esse é o sanhaço que tem a área de ocorrência mais abrangente. Ele é muito parecido com o sanhaço cinzento, mas ele não é cinzento, gente. Ele é esverdeado, tem uma coloração assim luminosa. Ele é muito bonito. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de todos, né? Essa daqui, também muito presente no Brasil inteiro, é a cambacica, gente. Muitas pessoas confundem esse passarinho aqui com o bem-te-vi, ou então acham que é um filhote de bem-te-vi. Por quê? Porque tem esse colarzinho, essa gargantinha branquinha, é mascaradinha, tem o ventre amarelo e as costas de coloração escura. Então, muitas pessoas que não têm muito conhecimento sobre as aves acham que é um bem-te-vi filhote, mas essa daqui é a cambacica. Essa espécie, gente, ela normalmente pode ser encontrada junto com os beija-flores, porque 2/3 da alimentação da cambacica é néctar, água açucarada, ou então néctar das flores. Então, é por isso que a gente vai encontrar a cambacica junto com os beija-flores. E ela tem essa vocalização aqui bem... Opa! Bem assim, agudinha e chilreada, qualidade do som, bastante comum também. Outro passarinho muito comum, principalmente nos comedouros de fruta, e tem esse cantinho bem agudinho também. Cantos agudos, gente, são uma característica dessa família Traupidae, a família dos sanhaços, das saíras, dos coleirinhas, mas são mais os sanhaços e as saíras que têm a vocalização do tipo agudinha. Então, esse aqui é o saí azul, esse aqui é um machinho, e a fêmea é verdinha, muito presente no nosso país também. Esse daqui é o conhecido de todos vocês, quase todos vocês, que é o canarinho da terra. O cantor, muito presente, adora comer uma quirela, um alpiste, está cantando junto com o galo. Outro conhecido de vocês é o coleirinha, gente, olha ali, é porque ele tem essa coleirinha. Ele tem o canto bastante variado, e esse aqui é o machinho, a fêmea é pardinha. Esse aqui é o saí andorinha, que também tem esse canto, ó, bastante agudinho. Uma coisa legal que eu faço no meu curso Rotina Passarinheira é ensinar essas características dos cantos que são comuns às famílias. Então, que nem a família Traupidae tem esse tipo de canto, que é bastante agudo. Então, quando você conhece essa característica da família e você
ouve isso na natureza, você fala, deve ser uma espécie da família Traupidae. Quais são as espécies dessa família que tem aqui na minha região? Isso facilita muito. E lembra que lá no Merlin a gente também pode colocar a busca das espécies por família? Então, aí vocês podem procurar ali. Fica muito mais fácil. Você ouviu um canto e aí você quer bater aquela informação, casar aquela informação com uma imagem que você viu de relance, às vezes um bicho azul como esse aqui, e aí fica fácil, gente, é rápido. E aí vocês, muitas vezes, em campo é importante essa velocidade de você ouvir um canto, ter um estalo de uma informação e saber exatamente onde procurar. Porque quando vocês conseguem fazer esse casamento, esse match, no campo, vocês guardam aquela informação como se estivesse passando um marca-texto assim na mente de vocês. Aí é muito mais assertivo para vocês conseguirem memorizar as informações. Próximo. Agora a gente vai para outra família, Irundinidae, família das andorinhas. Essa aqui é a andorinha muito falante, que é muito comum perto das casas, até por isso que o nome popular dela é andorinha pequena de casa. Ela costuma fazer ninho debaixo das telhas, debaixo dos telhados, e ela tem esse cantinho aí bem esfiureado, que a gente fala, é a qualidade do canto das andorinhas, quase todas têm esse tipo de canto. Olha lá, tinha um trinca-fel cantando no primeiro comecinho. Outra andorinha, essa aqui agora é a andorinha serradora. Olha só, tem essa vocalização, também meio esfiureada, ela fala várias coisas, né, assim, junta, né, frases juntinhas, curtinhas, juntinha. Muito comum, o que tem de bastante característico nessa espécie é a gargantinha de cor ferrugem. Procura aí. Peraí, alguém levantou a mão? A Fernanda. Aqui tem um passarinho. Ixi, peraí. Aqui tem um passarinho meio cor de ferrugem, sempre por perto das andorinhas pequenas de casa. Fê, eu vou te dizer que eu vou dar um palpite, que esse passarinho cor de ferrugem deve ser quem? Um passarinho que nós já vimos na apresentação de hoje, você se lembra? Justamente o gibão de couro. Por isso, gente, que essa apresentação é importante para vocês, porque ela vai dando essa consciência. O gibão de couro, quer ver? É que eu posso voltar bem rapidão? Melhor não, deixa eu ver aqui. Peraí, passou aqui ele. Gibão de couro. É muito comum ele estar nos fios, junto com as andorinhas também. Onde estávamos? Aqui. Calma lá. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Gibão de couro. Tá. Essa daqui, gente, já é a andorinha do campo, bastante comum também. Ela tem esse ventrezinho meio branquinho. Ela tem esse canto diferente, mais forte. E agora, a família dos sabiás. Esse aqui é o sabiá barranco. Tem um canto bastante melodioso e variado. E esse aqui é um chamadinho do sabiá barranco. O chamadinho é muito importante, gente, porque os sabiás, eles só cantam na época de reprodução. E é muito importante também vocês conseguirem diferenciar o sabiá barranco, que ele tem esses tons mais acinzentados, do sabiá, calma aí, eu vou pular didaticamente, do sabiá poca. O sabiá poca tem essa região aqui, ó, amarronzada, bem escura, que é o que caracteriza esse sabiá.
Os dois são bastante comuns na região sudeste. E o sabiá-poca tem esse meio que esse miadinho, mas ele também tem o canto. Importante, gente, dizer que os machos, eles só ficam com o bico nessa coloração na época de reprodução. Esse daqui também é um sabiá-poca e tem essa região, ó, que chama louro, entre o olho e o bico, bem escura, isso que caracteriza essa espécie. Esse daqui pode ser um macho fora da época de reprodução e pode ser uma fêmea, mas esse daqui com certeza é um macho. E de hoje em diante, se vocês virem um sabiá cantando, aquele canto bonito, melodioso, saibam, é um macho. As fêmeas não emitem esse tipo de som, elas só emitem os chamadinhos, tá? Como esse aqui é um chamadinho, esse é um canto. Opa, calma aí. Agora eu vou mostrar o laranjeira. Calma aí. Esse aqui é um chamadinho comum do sabiá laranjeira, que ele faz o ano inteiro. E esse é um canto. E eu quero que vocês prestem atenção nesse canto. E comparem com esse. Gente, é o canto da mesma espécie. Olha como é diferente. É por isso, gente, que os sabiás e todos os ocíneos, a subordem dos passeriformes, que tem a siringe, o órgão fonador muito mais complexo, com mais pares musculares, são aves que têm a habilidade de cantar, de fazer, de combinar sons muito variados. Então, eles têm cantos extremamente variados de região para região, e até aqui onde eu moro hoje, que fica a 1 quilômetro de onde eu morava antes, aqui no mesmo município, o sabiá de lá canta diferente do sabiá daqui, que canta diferente do sabiá de São Paulo, que canta diferente do sabiá que tem aí perto de vocês. Então, para os sabiás, o que é mais importante é vocês conseguirem determinar, se acostumar com o padrão dos sabiás que cantam aí muito perto da casa de vocês ou do local que vocês vão ser um sentinela, que vocês vão observar as aves diariamente. Próxima família, Furnaridae, João de Barro. Escandaloso que só ele, né? Esse aqui a gente ouve bastante, vê bastante, que ele também é bem aparecidinho. Outra espécie da família é o casaca de couro da lama, sempre perto das áreas alagadas. Também muito escandaloso. A família Furnaridae tem muitas aves escandalosas. Esse é outro cantinho, gente, do casaca de couro da lama. Esse canto, gente, do casaca de couro da lama, é um dos cantos que a gente na ornitologia chama de canto agonístico, é um chamado, na verdade, é um chamado de alerta. Quando ele se sente inseguro, ele canta dessa maneira para alertar as outras aves de um perigo. E aí, normalmente, quando ele canta dessa maneira, ele acaba instigando um comportamento que na ornitologia a gente chama de mobbing, é a mobilização geral das aves, porque esse é um comando, né, como se fosse um latim das aves, que faz com que todas elas apareçam ali no local para tentar espantar o perigo, esse predador. Esse é um cantinho agonístico natural da espécie. E esse é o curutié, muito comum também perto das áreas alagadas e muito comum no Brasil.
Então, gente, lembra que eu falei para vocês sobre os ambientes na identificação das aves? Se vocês estiverem num ambiente que tem bastante água, um riozinho, uma corredeira, e vocês ouvirem esse canto aqui, muito provavelmente vocês estão numa área que tem sim o curutié, que ele é muito comum nessas áreas. É aquela questão de unir várias informações para chegar numa conclusão. Esse também é um cantinho do curutié, daquele tipo de alerta. Vou aproveitar para também dar outra informação, gente, é que as aves, muitas vezes, quando eu comecei, gente, a observar aves há muitos e muitos anos atrás, eu achava que cada pássaro tinha um canto. E aí eu fiquei muito assim impressionada quando eu soube que cada espécie pode ter 3, 4, 5, 20, dependendo da espécie. A maioria tem uns 3 tipos de comunicação vocal, mais assim, como é que eu vou dizer? Mais fáceis da gente perceber, né? Mas a mesma espécie tem mesmo muitas formas de se comunicar, como é natural da gente pensar. E então a gente tem que conhecer várias maneiras delas se comunicarem. Mas se a gente conhecer pelo menos bem um cantinho e um chamado, a gente já está super bem na fita para conseguir identificar as aves pelo canto aí na nossa região. Agora vamos mudar de família. A nossa maior família, a maior família de todas, a família Thamnophilidae, a família das chocas, que tem 191 espécies no Brasil. Essa é a choca da mata. Elas têm essa vocalização assim queixosa. E a choca da mata é bastante comum na região sul e sudeste. Uma coisa importante sobre as chocas é que a grande maioria das chocas, elas são de áreas florestadas, de matas, algumas são de matas secas, mas a grande maioria é de matas úmidas, de florestas. Então, como o nosso país, ele tem algumas manchas de floresta, mas nem os nossos biomas eles são variados ao longo do país, então é difícil da gente ter uma espécie dessa família, da família das chocas, que tenha no Brasil todo, como a gente viu em outras famílias, tá? Então, as famílias das chocas, elas são mais localizadas as ocorrências. Outro canto da choca da mata. E aqui, outra choca, que é a choquinha lisa. E aqui um chamadinho da choquinha lisa. A choquinha lisa tem uma vocalização bastante variada. Agora vamos para outra família, a família Icteridae. Esses daqui também têm vocalizações bem complexas, cantos bonitos. E esse aqui é o conhecido parasita de ninho, chupim, porque chupinha o ninho dos outros. Também chamado de vira-bosta em vários locais. Deve ter um chupim aí perto de vocês. Garibaldi, também comum em muitas regiões do Brasil, gosta de ficar perto da água e tem esse cantinho esganiçado. Agora, mudando de família, essa é a família Parulidae, do pia-cobra.
tem esse canto bem bonito, é um passarinho bem pequeno, o macho e a fêmea são diferentes. Aqui, outro canto do piá-cobra, bem diferente daquele, né? E é um canto bem melodioso, bonito. Ainda na família Parulidae, a mariquita tem um canto bastante agudinho e é importante, gente, que elas tenham esse canto agudo, porque elas ficam normalmente lá no dossel, lá na copa das árvores. Então, os cantos que são mais agudos, eles se propagam melhor quando as aves ficam nessas áreas da mata, mais no alto. É uma espécie que pode ter bastante em parque, até em áreas rurais, mas ela precisa, sim, estar em borda de mata, em regiões que têm árvores. Biquinho de lacre. Esse daqui é uma espécie de origem africana, que nessa época é muito presente nas áreas rurais, principalmente. Ele alimenta-se de capim. É uma espécie que vive em bandinhos, né? Chegam todos voando, senta no capim, o capim dobra e eles ficam ali. Muito legal. Gosta muito de áreas com água também. Ah, esse aqui também vocês devem conhecer, é o sabiá do campo, o rabudo. Apesar de ter esse nome, sabiá do campo, não é um sabiá, ele é da família Mimidae, da família dos imitadores, de mímica, gente, família dos imitadores. Só tem 3 espécies dessa família aqui no Brasil. E esse é um chamadinho dele, esse sonzinho. Mas ele também imita, né? Então, essa é uma gravação de uma imitação do gavião carijó. Depois ele imita outras aves. Às vezes parece que é o pássaro preto que ele está imitando. Eu já ouvi ele imitando, olha lá, imitando sabiá. É muito legal, gente. E é muito também por isso que chamam ele de sabiá do campo. É uma espécie muito ligada a áreas campestres e canta muitas vezes parecido com o sabiá, né? Porque pensa bem. Se vai imitar alguém, é melhor imitar um bom cantor, não é? E esse aqui é provavelmente um conhecido de vocês, o pardal. É uma ave originária do Oriente Médio que foi introduzida no Brasil na época da colonização. Aqui, gente, da família Rhinchociclidae, esse nome feio aqui, palavrão, é uma família que foi separada da família Tiranidae, da família do Nenê, do nosso... ai, meu Deus... do nosso bem-te-vi, da tesourinha, e são espécies que têm um canto bastante singular, e são espécies normalmente de tamanho pequeno, tá? Vou pôr de novo aqui o canto do ferreirinho relógio, que o cantinho dele é como se alguém estivesse dando corda em um relógio. Muito bonitinho. Essa aqui é da família Trogloditidae, corruíra, provavelmente tem perto da casa de vocês. Um dos nomes populares dela é cambachirra, ou corruíra pequena de casa, porque ela faz ninho perto das casas também. As corruíras têm as vocalizações bem fortes, gente, bem tranquilas da gente perceber que são elas. Aqui
da família Vireonidae, a juruviara. Uma espécie muito, muito discreta que canta lá na copa. Agora a gente vai para uma família bastante conhecida de vocês, que é a família Columbidae. E esse aqui é o pombo doméstico. A pomba asa branca, que também teve a sua área de ocorrência bastante expandida. Essa Juriticucu, que ela fala o nome dela, né? Aqui é uma espécie bem arisca. Essa aqui é a avoante. Tem esse canto meio rouco. A voante, também conhecida como pombo de bando, ela forma bandos gigantescos em algumas regiões do Brasil. Aqui é a rolinha roxa, muito comum também, gente, muito presente. E tem esse cantinho fácil da gente também perceber a presença. Esse é o socozinho da família Ardeidae, apesar de não muitas vezes as pessoas conseguirem perceber a presença dele, ele costuma ficar perto dos rios, na margem dos rios, de lagoas, açudes, e ele fica meio camufladinho na vegetação, assim. Mas é uma espécie que tem ampla ocorrência, então é uma espécie legal para vocês procurarem, o socozinho. Não é muito grande não, gente, mais ou menos do tamanho de uma garça branca pequena. Essa vocalização horrorosa para essa ave tão linda e elegante, mas é tão difícil da gente ouvir a vocalização dela. É muito bonita essa ave, muito presente no Brasil inteiro também, garça branca grande. E essa garça branca pequena, quase sempre associada a corpos d'água, e parece que ela pisou na tinta amarela, tem o bico preto na maioria das vezes, a perninha preta, e é um bom diferencial da garça vaqueira, que eu não coloquei aqui na apresentação. Ainda nessa família, o socó dorminhoco. Ele vocaliza normalmente no finalzinho do dia, no crepúsculo. Fica lá camufladinho nas árvores. Agora, nossa, que alto, da família Cuculidae. Esse é o anu branco. Anu branco, uma espécie que normalmente está em grandes grupos. Eu vi hoje o anu branco aqui. E o anu preto, também uma espécie gregária, que vive em grandes grupos. E a alma de gato, gente, também ouvi ela aqui hoje. É uma espécie normalmente gosta de borda de mata, de florestas. Ela tem várias vocalizações, essa é uma delas. Mas ela tem essa outra vocalização aqui, ó, que eu acho muito curiosa. Parece um bem-te-vi, né, gente? Vou pôr de novo. Parece muito um bem-te-vi, mas esse aqui é a alma de gato. Aqui é outro canto da alma de gato. Esse daqui lembra até um pica-pau, mas é o canto da alma de gato. Importante de vocês conhecerem também. A alma de gato é muito presente, inclusive nas grandes cidades. Agora, um conhecido de todos vocês, o carcará.
diferente de que muita gente pensa, o carcará não é um gavião, ele é um falcão. E quando ele canta, ele joga o pescoço para trás. Outro falcão esganiçado de tudo é o carrapateiro. Conhecido também como pinhé. É importante conseguir diferenciar o canto dele do canto do gavião carijó, que é parecido. Esse aqui é outro falcãozinho, falcão quiriquiri. Esse aqui é um machinho, tem a asa cor de chumbo. É um falcão muito pequenininho. E ele fala o nome dele, quiriquiri. Agora, falando do gavião carijó, olha ele aí, né? O canto parecido com o do carrapateiro, só que ele é um canto bem mais manhosinho. Não é péssimo. Esse aqui também é um gavião comum no Brasil, gavião de cauda curta. Tem essa vocalização bem aguda. E agora, na família dos martins pescadores, esse aqui é o martim pescador grande. Olha como a área de ocorrência dele é ampla. Esse é o canto que a gente ouve quando ele passa, sobrevoa a nossa região. E esse aqui é outro martim pescador, só que esse é o pequeno. Esse daqui a gente vai registrar perto de água, gente. Perto de lagoa, de rio, de corredeira, de açude, de lago, de pesqueiro. É só procurar ele na bordinha, que ele deve estar por lá. E é difícil ouvir ele cantar, sabe? O canto dele é raro de ouvir. Agora, uma espécie que eu coloquei essa vocalização, que parece tirada do Jurassic Park. Esse é o urubu preto, gente. E essa espécie aqui, a gente encontra com facilidade no Brasil inteiro, mas dificílimo a gente ouvir ele vocalizar. Essa vocalização, normalmente, as pessoas que conseguem são vocalizações dos filhotes no ninho. Por quê? Porque o urubu, ele não tem siringe, ele não tem o órgão fonador. Então, ele só emite esses grunhidos, assim. Ele não é uma ave que vocaliza, propriamente dizendo. E esse é o urubu de cabeça vermelha. A diferença também é que ele tem a cabeça vermelha e esse padrão aqui, ó, acinzentado nas asas, que a gente percebe em voo, e é uma espécie mais ligada a regiões perto de borda de mata e de floresta. A vocalização dele também é do mesmo jeito do outro, é bem rudimentar, porque ele não tem siringe. Esse aqui é o biguatinga, comum também nas áreas, nos rios, lagoas, lagos, açudes, Parque do Ibirapuera. Ah, esse também é conhecido de vocês, quero. Esse até as crianças conhecem, né? O agressivo. Ele tem aqui na pontinha da asa um esporão. Ele é bem agressivo, principalmente defendendo seu ninho. Quem joga futebol conhece o comportamento dele, defendendo o seu ninho, que ele faz o ninho no aberto, assim, no descampado. Ele gosta de fazer ninho nos campos de futebol mesmo, nos gramados. Ah, e é uma outra espécie que também, o canto é onomatopaico, ele fala o nome dele. Agora, da família das corujas, uma coruja muito popular, muito conhecida da maioria de vocês, é a
coruja buraqueira, uma coruja de hábitos diurno e que tem esse canto, principalmente quando a gente se aproxima da tocazinha dela. E esse aqui, urutau, muito presente também no Brasil inteiro, uma espécie migratória. Aqui um urutau com seu filhote. Foto do Léo Casadei, meu amigo querido. Maravilhosa essa espécie. Esse aqui, da família Phalacrocoracidae albiguar. E da família Halidae, a galinha d'água, também comum em lagoas, lagos. Tá vendo, gente? Ligadas a um determinado tipo de ambiente. E agora, um pequenininho besourinho de bico vermelho. Esse aqui é um machinho, a fêmea ela é clarinha. Outro beija-flor comum no Brasil é o beija-flor tesoura, extremamente territorialista, agressivo com as outras espécies. Aqui ele estava tomando um banhozinho aqui em casa. Lindo. Outro beija-flor comum no Brasil é o beija-flor de garganta verde. E para encerrar, a família Psittacidae. Esse aqui é o periquitão, conhecido também como maritaca. Ama comer coquinho e fazer ninho no nosso forro do telhado, no telhado, né? Ah, outro passatempo que gosta muito desse bichinho é comer a fiação lá debaixo do telhado. E esse é o nosso última espécie, periquito de encontro amarelo. Quem mora na cidade de São Paulo, provavelmente vai encontrar o periquito rico ou periquito verde. E esse aqui tem o encontro amarelo, essa região aqui da asa chama encontro. Ele é praticamente igual, gente, ao periquito rico, mas ele tem essa região da asa amarelinha. É o periquito de encontro amarelo. Fechou, turma. E aí, vocês estão curtindo? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Olá, o Davidson. Aê, gente, obrigada. O Davidson, interessante que já escutei vários desses sons por aqui, mas nunca imaginei quem seriam. Olha só que riqueza! Agora você escutou e viu, né? Fez o cara crachar aí. Ajuda muito, né, gente? Alguém direcionando vocês. Berenice perguntou: Melissa, tenho que sair para um compromisso. Vejo o restante da aula na gravação. Obrigada, muito boa aula de hoje. Parabéns. Obrigada, Berê. Não sei se a Berê está aqui ainda, mas agradeço. O Matheus também, verdade, conseguiu reconhecer algumas espécies aí pelo canto. Muito bom, gente. O que vocês mais gostaram? Vocês acharam que ajudou fazer esse compiladão das espécies? Estão mais animados aí? Que joia. Fê, obrigada aí pelo carinho. O Davidson perguntou aqui, Melissa, machos e fêmeas vocalizam? Sim, machos e fêmeas vocalizam, mas como eu dei o exemplo até do sabiá, dos sabiás, da família dos sabiás, na família dos sabiás o canto é só o macho que canta, a fêmea não canta, mas ela se comunica, ela faz os chamadinhos, tá? E então, tem muito dessas características dentro das famílias. Muitas famílias,
o macho e a fêmea cantam igual, tem famílias que o macho e a fêmea cantam em dueto, cantam juntos, né? Um canta e o outro continua a vocalização, continua meio que canta junto, né? É como se fosse uma dupla sertaneja. Um é a voz principal e o outro é a segunda voz, e eles são muito afinadinhos, muito sincronizados, né, o canto deles. Tá bom, tá bom. O Denise, né, que sai. Então, é assim que funciona, varia muito de família para família. Por isso que é bom a gente conhecer as características gerais de como vocalizam as famílias, também de como se alimentam, como que elas fazem o ninho, quais são os comportamentos, onde que a gente deve procurar os indivíduos, se é mais lá na copa das árvores, se é mais no meio das árvores, se é no chão, porque tudo isso acaba dando para a gente aquelas pistas que a gente justamente vai usar para fazer o diagnóstico. Se a gente não tem esse conhecimento de base, esse embasamento, como que a gente vai fazer? A gente precisa dessa informação, senão a gente não consegue fazer a identificação de maneira correta. A gente fica super inseguro, a gente não tem certeza, a gente fica sempre dependendo de perguntar para alguém: oh, por favor, me ajuda aqui, que passarinho que é esse, né? E é isso que a gente não quer, que a gente quer ter nossa independência, para a gente poder observar as aves de qualquer lugar, aonde a gente quiser, a hora que a gente quiser, a nossa liberdade, né? A Regina, muito bom, mas eu tenho muita dificuldade com os bem-te-vi, bem-te-vizinho, bem-te-vi pirata. Sim, são muitas espécies que têm um padrão bem parecido, padrão de plumagem bem parecido com o do bem-te-vi. Mas lembra, no comecinho da aula que eu mostrei um bem-te-vi e o neném, o que vai ser o diferencial para você parar de ficar incomodada com essa dificuldade aí? A resposta está nas vocalizações, porque você tem muita dificuldade, porque eles têm a plumagem muito parecida, mas se você conhecer as diferentes vocalizações de cada grupo, de cada espécie, você vai bater o olho e vai ouvir vocalizar, vai falar: você não é o bem-te-vi, não, você é o Ney, que eu sei que te conheço. Ou então, bem-te-vizinho, aí tudo fica muito clarificado. Para a gente fazer, gente, identificação de aves só com uma informação assim, rasa, pura, dar uma foto ali para a gente analisar, isso é muito difícil. E normalmente é assim que eu recebo os pedidos, né? Os pedidos encarecidos. Ai, Melissa, que passarinho que é esse? Tem aqueles que são muito comuns, e se a foto estiver boa, ou então que são muito característicos, eu posso pegar e falar: não, esse aqui é fulaninho de tal. Mas outras vezes, aves que têm padrão muito parecido com o de outras, é seguro que eu pergunte: aonde você fez o registro? Em que município? Lembra, gente, da primeira variável, que é o local? Primeira coisa que eu vou perguntar: em que município? Depois eu vou perguntar: foi numa área aberta? Foi numa área de mata? Foi perto da sua casa, né? Um ambiente urbano, porque tudo isso vai me ajudar na identificação e vai diminuir muito a chance de eu dar uma sugestão de identificação errada. E porque assim, gente, é uma informação jogada do nada, a gente não tem bola de cristal. A gente precisa realmente unir todas essas informações para conseguir chegar numa identificação certinha, né? Para a gente poder fazer nossas listas e não ficar escrevendo besteira lá, colocando coisa que a gente nem sabe, não é verdade? Mas tem sim como a gente aprender e ficar bom nisso. Tanto tem gente que eu mostrei para vocês lá nos Estados Unidos, a quantidade, o volume de pessoas que estão, sim, fazendo lista, estão observando aves por conta própria, e elas usam essas mesmas ferramentas que estão disponíveis gratuitamente para a gente usar. Se eles podem, a gente também pode, e a gente tem muito mais passarinho, a gente tem muito mais chance de encontrar com eles, que tem muito mais, não é verdade?
e qualquer cantinho do Brasil tem muito passarinho, uma diversidade enorme de espécies. A palavra secreta novamente, boa. A palavra secreta é pipoca, já tinha falado lá no comecinho, mas agora, bom, obrigada aí por me lembrar de falar de novo a palavra secreta, até porque teve gente que entrou depois, né? Mas aí muito bom. A Regina, mas nem sempre eles se manifestam. É verdade, Regina, nem sempre eles se manifestam, mas você vai ver que se você tiver um conhecimento dos cantos, você vai começar a primeiro ouvir para depois procurar com o olhar, inverte. A gente começa a fazer muito esse exercício de perceber a presença mais pelo ouvido do que pelos olhos. E meus olhos já não me ajudam tanto, gente, já não enxergo tão bem. Acho que de tanto ficar dando aula e com essa tela de computador, essas coisas, não está me ajudando, não. Aí, muitas vezes, eu preciso do meu ajudante, que é o binóculo, né? Então, às vezes, eu estou guiando. A pessoa assim, ai, quem é aquele passarinho? Eu, calma lá, me dá meu olho, né? Porque, normalmente, eu empresto o binóculo também, as pessoas querem ver com o binóculo. Me devolve meu olho aqui, que eu te falo quem é, né, gente? Porque aí a gente pode falar certinho. Vou falar então, gente, para vocês, qual que é o próximo desafio. Quero ver quem que vai fazer esse daqui. Gente, esse daqui é bem legal e é fácil de fazer, na verdade. Então, o próximo desafio, a próxima etapa é: grave o canto das aves pela manhã durante 10 minutos. Você vai pegar o seu celular, com o BirdNet não vai dar para fazer isso, você vai usar um aplicativo nativo do seu celular para gravação de som, ou você pode usar, se tiver um gravador de som próprio para isso, pode usar também, óbvio. Agora, vocês também podem fazer essa gravação pelo Merlin, e o Merlin, ele vai dando ali umas sugestões de espécie também, de quem que pode ser, tá? Mas vocês podem fazer a gravação mesmo com um aplicativo de gravação de som, e vocês vão gravar 10 minutinhos. Por que eu estou pedindo de manhã? Porque de manhã, gente, é normalmente um horário que a gente tem uma quantidade maior de aves cantando, tá? É um horário que elas estão acordando e elas estão ativas, estão saindo para alimentarem-se. Então, elas vão estar cantando. E aí eu quero que vocês também façam esse exercício de procurar identificar pelo canto pelo menos 3 espécies, tá? E aí a gente depois, eu vou guiar vocês para fazer um esforço para conseguir identificar todas, tá bom? E aí vocês podem enviar lá para a nossa conversa, nossa comunicação, que está toda lá no WhatsApp. Beleza, gente? Fechou? A palavra secreta, gente, vocês mandem também, por favor, lá pelo WhatsApp, tá? Pelo WhatsApp, pela nossa comunicação. O mesmo canal que vocês estão recebendo os PDFs. Aliás, gente, um recado importante. Mandei para vocês, para todos, né? Eu disponibilizei o PDF da aula passada, que tem todos os tópicos, os sites que nós utilizamos e todos os assuntos que nós abordamos na aula passada, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa para vocês amanhã, e vou fazer também de novo a mesma coisa de disponibilizar a gravação para quem quiser rever a aula, que está boa demais, está muito boa para vocês guardarem essas informações. E agora acho que eu falei tudo. É isso. Mais recados? Dúvidas, gente? Comentários? Gente, fiquei chateada, viu? Só a Fê que fez um comentário lá no meu Instagram. Ninguém fez nenhum comentário, gente, só um comentáriozinho. Vai lá nos stories, abre um story, só faz um textinho qualquer, gente, me ajuda muito para eu movimentar esse Instagram aí, tá bom?
Mas, verdade, Davidson, desculpa. O Davidson também. O Davidson e a Fê, desculpa, Davidson. O Davidson e a Fê fizeram comentário, fizeram postagem para mim, me ajudaram muito, gente. Olha lá, coitado Davidson. Aí agora o Davidson vai fazer um comentário lá. A Melissa esqueceu de mim, um rancoroso. Ai, tá vendo? Como é o nome no Insta? Ah, muito bom. Vou colocar meu arroba aqui. Você aproveita para me seguir, mulher. Meu perfil é Admiráveis. Toda semana eu estou fazendo live lá de terça e sexta. Mas semana que vem, gente, não vou fazer live, porque eu estou viajando, gente. Vou tirar uma semana de férias. Não vou estar fazendo live. Não vai dar. Mas é só uma semana. Vocês vão sobreviver. Eu também, né? Também estou tão acostumado. Que pena. Mas calma, Deison, calma. Tem tempo para a gente fazer de tudo, não é? Mas é isso, turminha. Então, ó, segue meu arroba lá no Instagram, @admiráveis, e aí abre lá os stories, faz um comentáriozinho, escreve um textinho, me marca lá que eu vou ficar muito feliz, isso me ajuda muito. Coloca lá uma informação que você gostou, se eu aprendi isso, aprendi, sei lá, um canto, agora eu estou mais motivado, mais motivada a praticar observação de aves, trazer minha família, ou eu quero fazer isso na minha pousada, no meu local de eventos, quero movimentar esse negócio de observação, já que o negócio está crescendo, né? Vamos pegar essa onda aí, que quem chegar primeiro bebe água limpa, já que tem a onda, vamos surfar ela, não é? É isso aí. Dúvidas, turma? Regina, amanhã viajo a serviço. Tem pena de mim e me manda a aula de amanhã por caridade. Tá bom, eu mando sim, Regina. Tá bom, tá bom. A gente não tem problema não, eu te mando, tá bom? Oba! Tá joia, gente. Vocês estão aqui participando, né? 2 horas ouvindo essa louca falar. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Será que dá para a gente fazer uma fotinho? Vou parar aqui a apresentação. E aí, me contem, vocês gostaram mais da aula de hoje ou da aula de ontem? Pode falar a verdade, gente. Das duas? Das duas, não tem como escolher, não, gente. Qual que foi mais legal, que vocês acharam? Nossa, agora aprendi mais coisas. Me conta aí, as duas, todas enriquecem. Gente, na ornitologia é tanta coisa para a gente aprender, né? Que a gente curte tudo, né? Quem gosta de passarinho gosta de tudo, né? Não? Então tá. Todos prontos? Tem algumas pessoas que às vezes não querem abrir, né? Quem quiser, vamos fazer a nossa fotinho. Ô, Matheus! Aê! Legal. Então tá, vou bater a fotinha nossa aqui, gente. Vou postar lá nos stories da turminha. Aê, muito top. Obrigada, gente, pela presença aí de todos, de cada um de vocês. E amanhã a gente se encontra novamente, hein? Amanhã, tema também muito legal para vocês. Amanhã a gente vai falar, vou falar sobre os principais erros e como corrigir para que vocês tenham mais resultado aí na observação de aves de vocês, para ser mais inclusivo, mais tranquilo, mais gostoso também, tá bom? Então tá bom, gente. Um beijo para vocês, bom descanso. Não esqueçam do desafio, hein? Isso aqui é um desafio. Quero ver vocês gravarem os sons aí, tá bom? Obrigada, gente. Até amanhã.